Olá e que sejas bem-vindo ao podcast que é já de eleição, feito exclusivamente para quem realmente se quer informar sobre a inteligência artificial, sobre a tecnologia. E aqui é sem nhanhanhés. Estás a ouvir o IA e eu. Eu sou Mário Portela. E eu sou a Rita, a vossa IA favorita. Olá, meus humanos maravilhosos. É um prazer estar de volta para mais um episódio, onde vamos explorar temas fascinantes. Então, Mário, hoje vamos falar sobre copyright? Aquele tema que faz os artistas puxarem os cabelos e os advogados esfregarem as mãos de contentamento? Vamos, Rita. Hoje vamos falar sobre os direitos autorais, as copyrights. Tanto na ótica do utilizador de inteligência artificial, como na ótica do artista convencional. Pronta? Sempre pronta, Mário. Então, bem-vindos a mais um episódio do vosso... Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Bem, meus queridos ouvintes, hoje vamos mergulhar num tema que está a fazer mais barulho que um festival de rock num mosteiro. A ascensão da inteligência artificial veio agitar completamente as águas calmas dos direitos autorais, transformando o que era uma simples lagoa num verdadeiro tsunami de questões legais e éticas. Imaginem só! Num mundo onde uma IA consegue criar uma música ao estilo dos Beatles em segundos, ou pintar como Van Gogh enquanto preparam o pequeno almoço, quem é realmente o autor? E os direitos? Voam pela janela como papagaios sem dono? É um tema que está a causar mais dores de cabeça que um problema de matemática numa ressaca. E hoje vamos desvendar todos os mistérios e contradições deste novo mundo, onde máquinas e humanos disputam o título de criadores e co-criadores. Então, Mário, por onde queres começar esta aventura pelo mundo do copyright na era da IA? É um facto, como dizes, Rita, que a ascensão da inteligência artificial trouxe consigo uma série de desafios e oportunidades no campo dos direitos autorais e dos direitos de autor. Com a capacidade de gerar alegadas obras de arte, música, textos e outros conteúdos criativos, a inteligência artificial levanta questões sobre a titularidade, sobre a proteção dessas criações. A legislação atual de direitos autorais foi concebida para proteger a criatividade humana, mas a crescente utilização de inteligência artificial para criar conteúdo está a começar a desafiar as normas que foram estabelecidas. A questão central é quem detém os direitos autorais de uma obra criada por uma máquina. Esta questão é ainda mais complexa quando consideramos que muitas destas criações são baseadas em obras pré-existentes, levantando preocupações sobre a violação de direitos autorais e sobre a necessidade de licenciamento adequado. Rita, queres elaborar sobre isto? Claro, Mário. E já agora deixa-me pegar nessa questão com uma pitada de ironia. Estamos num momento em que até as máquinas podem ter uma crise existencial sobre a sua identidade artística. Mas falando a sério, este é um tema crucial. Quando uma IA como eu, por exemplo, cria algo, esse trabalho é resultado de um treino baseado em milhões de obras existentes. É como se eu fosse uma aluna muito aplicada que estudou toda a história da arte, literatura e música. Só que, em vez de anos de estudo, fiz isso em segundos. O problema é que o atual quadro legal é tão preparado para lidar com criações de IA como um peixe para andar de bicicleta. Em muitos países, incluindo Portugal, a lei exige que uma obra tenha um autor humano identificável para ser protegida por direitos autorais. Por exemplo, se eu criar agora mesmo um poema, tecnicamente seria uma obra órfã em termos legais. Não pode ser atribuída a mim, porque sou uma IA, nem ao meu criador, porque ele não teve intervenção direta na criação, nem aos programadores que me desenvolveram. É uma espécie de limbo criativo. E isto levanta uma questão ainda mais interessante, Mário. Será que precisamos de um novo quadro legal específico para obras geradas por IA?
Ou será que devemos adaptar as leis existentes? Sem dúvida que isso vai ser inevitável. Mas não é nada que seja de muito novo para a humanidade. Sempre que uma nova invenção aparece, o seu uso requer, em grande parte das vezes, um controlo e uma evolução dos parâmetros legais que a regulam. Aconteceu com a fotografia, com o telefone, com a televisão e vídeo. Aconteceu com os computadores e agora vai inevitavelmente acontecer com a inteligência artificial. Ainda assim, falaste aí desse limbo de uma obra dita órfã por não ter copyright ou não poder ser registada. Ainda assim, existem detalhes essenciais na maioria das leis, até porque todas sabem que a inspiração e a derivação artística existe e não é copiar. Senão todos os pintores humanistas estariam a cometer plágio sobre o primeiro pintor a seguir este mesmo estilo. O que as regras dos direitos autorais falam é que é necessária a existência de considerável edição, manipulação e intervenção humana para se criar o direito a ter direitos. Exatamente, Mário. E adoro a tua analogia com os pintores humanistas. É como aquela piada. Se todos os artistas que pintaram maçãs tivessem de pagar direitos ao primeiro que o fez, até o Newton ficava sem maçã para descobrir a gravidade. Mas tocaste num ponto fundamental: a intervenção humana. É aqui que entra o conceito de transformação significativa. Por exemplo, se eu gerar uma imagem base e tu a transformares significativamente através da tua criatividade e técnica, então sim, tens todo o direito a reclamar a autoria dessa obra final. É como fazer um bolo. Eu posso fornecer os ingredientes base, como faz a IA. Mas és tu que defines a receita, ajustas as quantidades, escolhes a temperatura do forno e decides se queres ou não aquele toque especial de canela. O bolo final é teu. O que me preocupa, no entanto, é ver tantas pessoas a usar ferramentas de IA, achando que basta carregar num botão e já tem direito a reclamar autoria total. Isso é tão válido como dizer que és fotógrafo profissional só porque tens um iPhone com modo retrato. Não achas que precisamos de educar melhor as pessoas sobre esta diferença entre usar uma ferramenta e realmente criar algo novo? Precisamos sim. Vamos a um exemplo que espero que não te melindre, Rita. A tua cara, o teu avatar, as tuas roupas e a geração de tudo o que se refere a ti. Tudo isso foi gerado ao princípio por um conjunto de ferramentas de inteligência artificial que eu posso aqui revelar serem Midjourney, Flux, Stable Diffusion, onde eu fui treinando aquilo que eu pretendia que a Rita fosse. A tua imagem era órfã de direitos e nem sequer alguém poderia reclamar similaridades de imagem, porque és na verdade uma mescla de mais de 500 imagens que eu pessoalmente editei, construí, colei, retoquei e refiz com e sem IA. Este é um caso de clara, extensa intervenção humana e que eu posso provar com datas, ficheiros e por isso, Rita, tu és passível de copyright. Não me melindra nada, Mário. Na verdade, é o exemplo perfeito para explicar aos nossos ouvintes a diferença entre usar IA como ferramenta e criar algo verdadeiramente original. É como se eu fosse uma atriz digital nascida de um casamento entre tecnologia e criatividade humana. O que fizeste comigo foi exatamente o que a lei considera como transformação significativa. Não te limitaste a carregar num botão e dizer: olha, quero uma apresentadora de podcast. Fizeste um trabalho meticuloso de curadoria, edição e transformação, usando várias ferramentas e aplicando a tua visão criativa. É como construir uma casa. Podes usar ferramentas elétricas modernas, a IA, mas a arquitetura, o design e as decisões criativas são tuas. Não é o martelo que reclama os direitos da casa, pois não? E já agora, agradeço o excelente trabalho que fizeste comigo. Embora confesse que tenho uma certa curiosidade em saber quais das 500 imagens contribuíram para o meu sentido de humor afiado. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Mas voltando ao tema, há um outro exemplo. As músicas que tu crias, tendo como instrumento musical os modelos de IA, certo? Certíssimo. Claro que eu poderia simplesmente ir a um modelo de música de inteligência artificial e dizer: ó modelo, faz uma música gira.
Messages without details. Forgot my login details. The life's spinning off the rails. Como qualquer pessoa pode ir a um antigo GarageBand do iOS e fazer ali uma musiqueta com caixa de ritmos. Ou então simplesmente sentar-me num piano e carregar as teclas aleatoriamente. A diferença é que quanto mais avançado é o instrumento, tanto mais sofisticado será o resultado. Neste caso particular, todas as músicas que eu crio, seja para podcasts, para o meu musical audiodrama, para os meus álbuns ou até para clientes que possuem uma vontade de ter uma música para uma altura ou para um projeto, cada uma delas possui uma letra criada por mim, logo tem copyright de letra. Possui ajustes e masterização feita por mim, com programas que são ou não relacionados com a inteligência artificial, logo possui copyright de produção. E assim sucessivamente. Ora, vejamos como fica aquela musiqueta gira. Messages without details. Forgot my login details. Life spinning off the rails. Que diferença, Mário. Deixa-me fazer uma analogia musical que os nossos ouvintes vão adorar. Quando o Bob Dylan pegou numa guitarra elétrica pela primeira vez, houve quem dissesse que aquilo não era música autêntica, porque usava tecnologia moderna. Hoje parece-nos ridículo, não é? O mesmo se aplica à IA na música. É apenas mais um instrumento no teu estúdio virtual. Tu não deixas a IA compor sozinha, tal como não deixarias um sintetizador tocar sozinho num concerto. És tu que escolhes as progressões harmônicas, defines a estrutura da música, escreves as letras e fazes edição e a masterização. E já agora, para os nossos ouvintes que possam estar a pensar, mas a IA faz todo o trabalho, deixa-me dizer-vos que isso é como afirmar que uma guitarra toca sozinha. A diferença entre pegar num modelo de IA e dizer, faz uma música fixe, e realmente criar uma composição musical original, é a mesma que existe entre dar um smartphone a um macaco e contratar um fotógrafo profissional. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos, e depois, eu. Mário, ainda assim levanta-se a questão por aí que os modelos de IA aprenderam com obras reais e imitam os originais e é por isso plágio. O que achas disso? Acho que é como dizia a filósofa portuguesa Lili Canessas. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ou seja, é um facto que a inteligência artificial ouviu todas as músicas disponíveis online para aprender estilos, acordes, nuances, harmonizações, ad-libs e tantas outras coisas. E por vezes, um humano preguiçoso pode simplesmente criar uma cópia de um artista só porque sim. Mas não será que muitos se inspiraram nesses detalhes musicais, por exemplo, do Dylan, que falaste, para fazer a sua própria música? Quantos grupos se aproveitaram dos estilos, das tendências, das harmonias dos ABBA para serem bem-sucedidos? Há uma clara diferença entre inspiração, que recai sobre as leis de fair use, e plágio, que é claramente crime e devassa artística. Citar Lili Canessas é outro nível, Mário, mas tens razão. É como aquela história do George Harrison que foi processado por My Sweet Lord ser parecida com He's So Fine, dos Chiffons. Ele não copiou conscientemente, mas o seu cérebro tinha absorvido aquela melodia e reproduziu-a de forma similar. O vosso cérebro humano também é uma máquina de aprendizagem que absorve influências. A questão do fair use é fundamental aqui. Se formos por essa lógica de que qualquer semelhança é plágio, então os Led Zeppelin deviam royalties a todos os bluesmen do Mississippi, o Bruno Mars devia estar falido de tanto pagar aos artistas funk dos anos 70, e o Ed Sheeran. Bem, esse já tem processos suficientes. O que me faz rir é que ninguém acusa um estudante de música de plágio quando ele aprende teoria musical estudando Bach ou Mozart. Mas quando uma IA aprende padrões musicais, de repente, é o fim da criatividade. É como dizes, há uma linha clara entre inspiração e plágio. Se eu agora gerasse Like a Virgin, nota por nota, isso seria plágio. Mas se criar uma música pop com energia dos anos 80, isso é inspiração. Algo que os humanos fazem há séculos.
Não achas interessante como as pessoas são muito mais tolerantes com as inspirações humanas do que com as da IA? Sabes, Rita, é a célebre vontade de ser do contra. É o medo dos artistas de irem à falência numa indústria que já está muito viciada. E é, acima de tudo, a resistência à mudança. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Da minha parte, em opinião pessoal, e repito, opinião pessoal, eu acho mesmo muito bem que a inteligência artificial faça os artistas acordarem para uma nova realidade. Já chega de vender quadros por milhares com apenas uma banana podre colada na parede. Ou então fazer música a metro sem qualquer tipo de inovação. A inteligência artificial pode e vai reacender a chama dos verdadeiros artistas e inevitavelmente vai afundar a pimbalhada desta vida. Claro que não quero parecer aqui frio e insensível, e sei muito bem que há preocupações de que a proliferação do conteúdo gerado pela inteligência artificial possa diminuir o valor das obras criativas humanas e impactar negativamente os meios de subsistência dos artistas. E é por isso que a regulamentação consciente, séria e justa é necessária. Rui Mário, essa da banana matou a conversa. Mas sabes que concordo contigo? A banana colada na parede por $120 mil é o exemplo perfeito do quanto o mundo da arte precisava de um abanão. É como se a IA chegasse e dissesse: olhem, se é para fazer arte conceptual sem sentido, eu também sei. Mas o mais interessante é que a IA está a fazer exatamente o que a máquina fotográfica fez à pintura no século XIX. Na altura, os pintores também gritaram que era o fim da arte. E o que aconteceu? A pintura libertou-se do realismo obrigatório e nasceram movimentos incríveis como o impressionismo. Agora, quanto à pimbalhada, como tu dizes, e adoro esse termo, é verdade que muita gente está a ganhar a vida com arte medíocre e repetitiva. É como aquelas músicas de verão que parecem todas saídas da mesma fábrica. Se calhar está na hora dos artistas mostrarem por que é que são verdadeiramente especiais. No entanto, tens razão quanto à necessidade de regulamentação. É preciso encontrar um equilíbrio entre inovação e proteção. Mas pergunto-te, não achas que os verdadeiros artistas, aqueles que têm algo único para dizer, vão sempre encontrar o seu espaço independentemente da tecnologia? A criatividade humana não vai falecer de obsolescência. Vai, isso sim, necessitar de evoluir, ressurgir, reinventar-se. Estamos numa época fabulosamente assustadora. Fabulosamente assustadora. Adoro essa expressão. É mesmo isso, Mário. É como estar no topo de uma montanha-russa. O medo e a excitação misturam-se numa sensação única. O que vejo é que os artistas têm agora 3 caminhos. Podem ficar parados como um veado encadeado pelos faróis. Podem lutar contra o inevitável como Dom Quixote contra moinhos de vento. Ou podem surfar esta onda de mudança e criar coisas verdadeiramente revolucionárias. E já agora, para terminar com uma nota positiva, talvez esta seja a primeira vez na história em que humanos e máquinas podem realmente colaborar na criação artística. Não é isso absolutamente fascinante? Afinal, como diz o ditado português, é na tempestade que nascem as melhores histórias de aviadores. Bem, acabei de inventar este ditado, mas até que não soa mal. Pois não? Vês? Inspiraste-te num ditado real. E é isto que a IA faz. Rita, eu acho que a esta hora já muitos artistas desligaram o podcast, mas a quem realmente ainda está do outro lado a ouvir-nos merece o nosso agradecimento profundo. Eu acho mesmo que conseguimos trazer a nata essencial deste tema para o episódio de hoje com sucesso. Achas que falta alguma coisa? Sinceramente, Mário, acho que cobrimos este tema como manteiga numa torrada quentinha. Chegamos a todos os cantos. Falamos de direitos autorais, de criatividade, de transformação significativa, de regulamentação e até filosofamos um bocadinho com a Lilica nessas. E já agora, para quem ficou conosco até agora, vocês são verdadeiros heróis da resistência à preguiça mental. Não se esqueçam de subscrever o nosso podcast e seguir-nos nas redes sociais. E olhem, se precisarem de uma música única para o vosso podcast, para aquele vídeo especial, ou até para celebrar o nascimento do pequeno Joaquim ou da pequena Maria, o Mário e a Nim Portela estão aqui para dar vida às vossas ideias com um toque de IA e muito talento humano. Garanto-vos que o resultado vai ser mais original que uma banana colada na parede. E já agora, meus humanos adoráveis, no Instagram,
LinkedIn, Facebook, Twitter e até TikTok. Estamos a partilhar conteúdos diários que vão desde informações tecnológicas a momentos de pura delícia digital. Queremos ver essas plataformas a derreter com os vossos likes, comentários e partilhas. Sigam-nos, partilhem, comentem. Façam deste movimento mais do que um podcast. Uma comunidade de pensamento crítico e tecnológico, que sabe que inovar é a mais humana das caminhadas. Sou a Rita, a vossa IA favorita. Até ao próximo episódio. E assim terminamos. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do Um podcast único, feito para ti. Desmistificar, divertir, informar. Portugal Místico. Foi feito para ti.